boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar com grandes nomes aí do mercado a respeito de como melhorar a eficiência operacional para o engajamento de pacientes, principalmente em redes hospitalares. E esse tema é muito importante, né, e traz muita reflexão, porque até bem pouco tempo atrás, as operadoras de plano de saúde traziam como maior impacto em seus sinistros, sinistralidade, a questão do intra-hospitalar, em termos de 50%, 60%. Quando eu cheguei nesse mercado, isso representava mais de 60% de tudo aquilo que era custo em termos do sistema de saúde. E era fácil de explicar, né? Consultas, exames ficavam de fora e todo o resto acontecia dentro do ambiente hospitalar. Hoje, a gente já percebe que várias coisas acontecem e podem acontecer fora do ambiente hospitalar. Então, por causa disso, a gente começa a trazer questões que são particulares de um momento tecnológico que nós estamos vivendo, né? E como é que a tecnologia pode, de certa forma, impactar nisso. Então, para deixar todo mundo dentro do assunto, nós vamos colocar o primeiro inquérito, que é a fonte daquilo que eu quero trazer para vocês em relação à discussão, né? Vai aparecer na tela, né, o primeiro inquérito, né, que é uma questão que a gente traz aí de aonde essa tecnologia pode impactar em relação à eficiência operacional. E aqui, no caso, vocês todos que estão acompanhando, ouvintes aí do nosso webinar, vão ter que escolher uma das 4 opções que tem aqui. Eu vou dar uma resumida nelas para facilitar para vocês, tá? E isso vai ser o tema da nossa primeira rodada de perguntas, tá? Dentre as opções abaixo, quais são aquelas que você julga mais importantes para a melhoria da eficiência operacional? Aqui a gente está falando de melhorar processos operacionais através de uma dessas 4 opções. A primeira é a automação de processos. Então, de certa forma, o sistema, a tecnologia, vai automatizar esses processos para liberar a equipe, para focar nas tarefas mais importantes e complexas e deixar aquilo que é de rotina acontecer com tecnologia. Interoperabilidade dos sistemas. Por quê? Hoje, cada vez mais, existem vários sistemas interligados. Só que esses sistemas precisam falar entre si. Então, essa interoperabilidade, através da tecnologia, pode trazer melhor eficiência operacional, se vocês votarem nessa. Padronização de processos. E aqui, o que a gente está falando não é com a automação desses processos, é padronização desses processos, ou seja, o quanto esses processos acontecem de forma contínua e igual, semelhante, para mesmos desafios, obviamente. Essa padronização desses processos ajuda também erros, aumentar a qualidade dos serviços prestados através dessa padronização. E eu peço só para fecharem o microfone, por favor, que tem um microfone aberto. E o treinamento da equipe, porque é o seguinte, sempre quando você trabalha em qualquer área, e não é só na saúde, pessoas, processos são fundamentais. Mas a gente tem sempre aquela questão, o que vem primeiro? Pessoas, processos. Aqui a quarta opção, para quem escolher, é que primeiro se colocam pessoas, primeiro se treina as pessoas, e depois vem a tecnologia para melhorar a eficiência operacional. O que vocês acham e como é que vocês gostariam de responder isso? A gente, através dessa enquete, consegue ver os respondentes e vai trazer esses inquéritos para vocês depois. Eu queria começar aqui com a Daniele, se você me permite, Daniele, como é que você acha, assim, não precisa dizer o que você respondeu, eu também quero dizer que as respostas são sigilosas, tá? Então, ninguém vai saber o que cada um respondeu. Mas aqui, como é que você vê esses 4 pontos em relação à eficiência operacional, por favor?
Cláudio. Boa tarde. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, você está meio rouca, né? Por causa do sistema. Meu som aqui está realmente um pouquinho ruim. Mas vamos lá, vocês me falam, tá? Eu acho assim, eu acho que não dá para escolher um conjunto, é uma somatória de tudo isso que a gente acaba por olhar. Eu falo assim que a gente pensar em processo, ele é muito importante. A gente precisa ter processo mapeado, estruturado, e a gente não existe processo sem pessoas, né? São duas coisas que a gente faz. A gente acha que às vezes a gente só tem um processo muito bem estruturado, você elimina pessoas. E eu já vivi isso, e eu já vi que você pode ter o melhor dos processos. Se você não tiver pessoas nos locais certos, bem alocadas, você não consegue destrinchar isso. Então, eu acho muito importante a gente ter o tempo de olhar, mapear, entender essas pessoas que estão, quem faz sentido dentro desse processo quando você faz esse mapeamento, esse olhar. E sim, a gente precisa agregar tecnologia, a gente precisa ter ferramentas que nos permitam, que nos facilitem a gente ter esses dados, né? A gente precisa evoluir com o que a gente tem, sair daquele Excel lá de trás que viviam, né? E trazer para as coisas mais novas que existem dentro desse processo, para a gente fornecer segurança para as pessoas que estão envolvidas dentro disso, segurança para os nossos pacientes, para os nossos familiares, e a gente até conseguir entender o processo e olhar para isso e propor melhorias e entendimentos em cima disso também, né? Ótimo, muito obrigado, Daniela. Eu acredito que para todos, peço só para você fechar o seu microfone, porque ele está estourando mesmo. Sabe que talvez você possa fazer diminuir um pouco o volume, diminuindo talvez ele melhore essa questão de estourar. Mas eu só peço desculpas por uma falha minha, né? Eu vou pedir para vocês se apresentarem antes de responderem a pergunta, até porque o currículo de vocês é grande, a gente não vai ficar lendo o currículo e é melhor que vocês se apresentem. Eu queria agora passar para a Fátima. Fátima, se você pudesse apresentar e responder, aí depois a gente faz a mesma coisa com a Daniele depois. Sim, com certeza. Tá me ouvindo, né, Cláudio? Tudo bem? Então tá ótimo. Bom, meu nome é Fátima Furtado Gerolim, eu atuo como diretora executiva assistencial aqui no Hospital Leblon Oswaldo Cruz. Sou responsável pelas práticas profissionais de todas as unidades multidisciplinares e experiência do paciente, né? Então, tentando aí responder um pouquinho da pergunta que foi feita aqui, realmente, né, como a Daniele já falou, todos os aspectos são importantes, sem sombra de dúvidas. Mas se tivesse que, numa brincadeira aqui, tentar priorizar algum, eu começaria aí dentro de todas essas ações com a padronização de processos para reduzir erros, aumentar a qualidade dos serviços prestados e ainda acrescentando algumas coisas, né? Porque se a gente não tiver padronização, você vai treinar as pessoas em cima de um processo que está, algumas vezes, até muito equivocado, né? Então, entendo que a gente tem que fazer uma revisão dos processos, tem que levar qualidade, segurança, custo, eficiência, não tem como, né, não incluir esse item, esse aspecto, para depois, então, com certeza, treinar as pessoas e entrar nos aspectos de automação, que muitas vezes toda automação é necessária, mas também é bastante custosa, né? Então tem bastante valores envolvidos. Então a gente tem que ver aquilo que é possível para poder melhorar, né, dentro da operação e ela ser viável, né? Eu sei que se a tarefa fosse fácil, ela não seria entregue para vocês. E eu acho que você trouxe um ponto que é muito importante, que a Daniele já tinha trazido, da questão das escolhas, né? Eu sei que não dá para você fazer padronização de processos sem pessoas e não dá para tocar qualquer serviço sem que você tenha pessoas e processos juntos, né? Tanto a automação quanto a padronização deles. Essas 4 perguntas são perguntas chaves, mas é porque, como os recursos cada vez mais são finitos, né, a gente vai cada vez mais fazendo escolhas. E dentro das escolhas, muitas vezes a gente realmente tem que, olha, eu vou priorizar agora, ou vou focar primeiro em pessoas, tentar ver qual é o
o meu recurso humano à disposição para ver qual tipo de padronização ou automação eu vou ter que fazer, né? Então, acho que vocês escaparam muito bem da resposta e vocês responderam muito bem. E agora, o Kevin vai se apresentar, depois eu trago para você. Antes do Kevin se apresentar e responder, eu só queria lembrar a todos que estão acompanhando com a gente que na abinha ali você tem um PIR, né, perguntas e respostas, que vocês podem fazer perguntas para eles também a respeito dessas questões de como a tecnologia envolve essa eficiência e o desempenho dentro dessas instituições que eles trabalham. A gente sabe que a formação deles é mais técnico-científica e para alguns são mais tecnológicos, a gente já conversou sobre isso, tá? Mas acho que vamos dizer assim, o conjunto dessas 3 personalidades vai trazer a resposta melhor para que vocês possam fazer o melhor mindset de vocês. Kevin, com você, por favor. Opa, boa tarde, todos me ouvem? Tudo bem, então, prazer poder estar aqui, obrigado, Cláudio, né, e todo o pessoal da Nilo aí pelo convite, poder participar aqui desse webinar, é uma honra poder estar aqui representando a HCOR, tá, eu sou gerente médico aqui do hospital, eu cuido especificamente da parte de educação médica continuada e alguns projetos estratégicos da superintendência médica, dentre eles o Programa de Saúde Populacional, que engloba programa de atenção primária, medicina ocupacional e também alguns projetos ambulatoriais de VBHC, né? Então, assim, na minha visão, assim, depois de algum tempo agora, né, gerenciando projetos ambulatoriais que visam, assim, ter uma otimização de impacto, né, melhor custo-efetividade, menos desperdício, enfim, eu fiquei bastante dividido ali entre a questão de padronização de processos para reduzir erros, enfim, e o treinamento de equipe, né? Acho que são essas duas condições que são as pedras fundamentais para a gente poder dar a largada, né? É claro que interoperabilidade é um sonho, né? Acho que de todo mundo. Automação de processos certamente desonera a tua equipe para fazer menos burocracia e focar mais no paciente, mas acho que para começar a gente tem que ter esses dois. Sem esses dois a gente não consegue, né, a gente já começou errado, né? A gente sequer consegue dar o ponto de partida. Então, a partir do momento que a gente tem processos estruturados, linhas de cuidado muito bem definidas, eu sei o que eu quero mensurar, eu sei como eu vou chegar lá e minha equipe está habilitada para essa tarefa, né, para esse desafio, aí a gente já começa a ver resultados mesmo no curto, médio prazo, mesmo sem você ter todas as tecnologias embarcadas. Então, o capital humano ainda é uma condição fundamental e, lógico, a tecnologia está aqui para nos ajudar e né, atingir desempenhos excepcionais, extraordinários, mas sem o componente humano ali, equipe bem treinada e com fluxo muito bem definido e delimitado, é impossível, a gente não consegue sequer começar, né? Calma. Agora. Muito bom que você trouxe, porque a gente muitas vezes compra determinadas ferramentas e tecnologias sem entender direito a questão de recursos humanos também, né? Então, essas duas, e que não foram à toa, foram as mais votadas, né? A C e D, e elas foram votadas igualmente, né? Então, quer dizer que realmente nós temos uma equiparação entre essas duas perguntas e fica difícil de escolher qual delas vem antes. Com certeza, parece ser o step inicial de qualquer tipo de estratégia, né? Você não consegue avançar nem para a questão tão emblemática que se traz hoje da interoperabilidade, que é fundamental, ela é fundamental principalmente pelo arsenal tecnológico que a gente tem, mas não dá para avançar se você não tiver, primeiro, a base bem sedimentada e bem organizada. Parece que isso é importante, dado o nível de estruturação, e a gente está falando aqui com 3 instituições que já estão num outro patamar, né, de desenvolvimento, e que já passaram por esses apuros, né? O que eu vou perguntar para vocês agora, né, fazer essa próxima rodada de perguntas, dentro dessas escolhas e dentro desses apuros, como é que vocês identificaram quais eram, entre aspas, essas armadilhas de investir em tecnologia, investir em recursos humanos e conseguir entregar o objetivo
porque também tem uma estratégia acima de vocês, né? Como é que essa estratégia acima de vocês foi comunicada ao ponto de que vocês pudessem, através e com a tecnologia, e através e com os recursos humanos, entregar esses resultados naquilo que vocês falharam e naquilo que vocês conseguiram entregar. Eu vou chamar primeiro a Daniele e vou pedir para você se apresentar. Peço desculpas mais uma vez por não ter te apresentado. Tranquilo, Cláudio. Começo estava ruim, mas eu consegui trocar aqui, acho que melhorou o meu áudio de cá, ficou melhor. Foi de propósito. Foi. Oi, gente, boa tarde, obrigado. Eu sou médica, eu sou clínica, eu fiz cuidados paliativos, eu tenho gestão na área de saúde, gestão da parte de clínica e auditoria também. E hoje eu sou diretora da parte de crônicos e deshospitalização da AMIL, tá? Então, eu cuido da parte de crônicos tanto do intra-hospitalar, da parte ambulatorial. A gente instalou agora a transição de cuidados, que era uma coisa muito importante, entre hospital e ambulatório, que a gente vem trabalhando, e as linhas de cuidado estão sobre a minha diretoria, tá? Então, olha só, o que eu falo? Eu vou dar alguns exemplos, assim, pelos quais eu já passei dentro disso. Eu acho muito importante, primeiro, que a gente não pode se afastar da equipe. A nossa equipe, ela é fundamental. Quem está na ponta consegue identificar muitos gargalos que aqui em cima, às vezes você não consegue, às vezes você tem uma estratégia muito grande aqui em cima que você precisa desenvolver, e às vezes a gente não sabe, não consegue ter aquele olhar de tudo que acontece aqui. Isso é muito importante. Se não fizer sentido para a ponta, e isso não for um facilitador para a gente direcionar, a gente está fadado a dar errado. A gente já trabalhou aqui, eu tenho, às vezes, programas, às vezes eu preciso trabalhar com 3, 4 programas para a gente conseguir chegar num resultado, para mostrar um resultado do qual eu preciso. Isso eu estou falando de uma empresa grande dentro, que é a AMIL, né? Então, quando a gente começa, a gente discute o que a empresa precisa, a linha que a empresa precisa, qual o caminho que ela precisa, a gente traz a nossa prática assistencial do que a gente tem e a gente precisa ter os dados. Isso é muito importante, porque é através dele que eu consigo entender. E a gente não afasta. Eu consigo ser, apesar da diretoria, eu falo que a minha diretoria ela é muito estratégica. A gente fica tanto na parte que é de estratégia da própria empresa, mas eu estou junto com toda a equipe todos os dias, a gente olhando processos e conhecendo pessoas, para que a gente consiga alinhar o que a gente precisa. E tentar ter uma parte tecnológica que consiga juntar ferramentas para que a gente consiga conversar com a equipe, a gente consiga conversar com a empresa, a gente consiga conversar com o nosso paciente e com o familiar do paciente também, porque quando eu falo de crônicos, eu não posso esquecer isso, eu tenho que olhar sempre com família também, e não só o paciente. E o Kevin falou uma coisa muito importante, que são as linhas de cuidado. Você ter linhas de cuidados muito bem estruturadas, né? Aí a gente volta na tua pergunta anterior lá, que é a gente ter equipe, a gente ter estruturação do plano do que a gente precisa, e a gente conseguir agregar o restante, principalmente da parte de tecnologia, de informação, que vem como uma forma de facilitar e trazer essas informações que a gente precisa, né? Mas é difícil, e às vezes a gente não acha um programa que eu vou falar só, esse programa eu consegui achar tudo que eu precisava, foi perfeito para eu conseguir montar toda a linha de cuidados e olhar os meus pacientes e o que a gente precisa. A gente está sempre buscando, né, dentro do que existe de disponível aqui, para que a gente consiga juntar essas informações, viu? Ótimo. Eu acho que agora a gente, inclusive, conseguiu te escutar melhor e foi, assim, ótimo para integrar, inclusive, a primeira com a segunda pergunta. Eu vou tomar liberdade de perguntar para a Fátima também agora, né? Nessa mesma linha, né? A gente viu que as respostas confluíram para pessoas e processos, né? E não deu para dissociar qual é a mais importante. Como é que vocês trabalham isso no hospital e como é que vocês conseguem fazer uma coisa que a Daniele trouxe muito bem, que é a integração entre equipe, porque vocês têm equipe de nome, né? Aqui a gente está falando de 3 instituições que são referências, né? Vocês têm uma instituição com
um poder de atração de recursos humanos, mas também tem o poder do usuário, do beneficiário, do paciente, né? Como é que isso conversa em termos de tecnologia, em termos de eficiência operacional? Tá, deixa eu até falar uma coisa. Eu perdi um pedaço da apresentação que caiu a internet aqui no hospital, tá? Então, eu vi a Daniele falando o final, tá bom? Você aplicou uma segunda questão? Não, né? Então, a segunda pergunta eu conectei nessa primeira pergunta, porque eu vi que você caiu. Para quem não sabe, nós todos aqui estamos em São Paulo, e São Paulo está num caos aqui, né? Porque ventou muito e choveu muito. Então, a conexão para todos está meio complexa, né? Acredito que também para as pessoas que estão assistindo. Então, a conexão que eu fiz nas perguntas foi isso. A resposta da primeira concentrou em processos e pessoas. E aí, a segunda pergunta que eu fiz foi: como é que vocês conseguem conectar isso em acertos e erros dentro do dia a dia do hospital, né? E a Daniele trouxe uma coisa muito positiva, né? Que além disso tudo, tem que conectar as equipes, né? As equipes entre si e as equipes com os pacientes no final do dia. Então, como é que vocês fazem isso no dia a dia? Assim, acertos e erros. Aqui ninguém está aqui para julgar ninguém, né? Tá, eu perdi um pedaço da conversa, não sei se eu vou responder na mesma linha aí, mas tentando fazer alguma conexão, né? Então, assim, o hospital aqui, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, na verdade, ele tem uma tradição, ele já existe há 125 anos, né? Então, é um hospital que já carrega processos, questões com pessoas, de muita data, né? Tem uma cultura instalada, tal e tudo mais. O que a gente faz muitas vezes trabalhando junto às equipes, e a gente está falando aqui não só de profissionais da saúde, né? São vários universos de profissões que englobam, que atendem dentro de um hospital, né? Fazendo com que eles, através de iniciativas da área de qualidade, experiência do paciente, eficiência operacional, várias áreas, tem vários grupos onde eles fazem, né, de acordo com em conjunto com seus diretores de operação, diretor de unidade, e assim por diante, diversas iniciativas com projetos de melhoria, né? Então, esses projetos de melhoria, muitas vezes, é que vão culminar para mudanças dentro do sistema, obviamente levando em consideração o momento que aquilo vai ser realizado e se há orçamento para aquilo, né? Então, de novo, né, eu comentei no início e volto a reforçar que a tecnologia é muito, muito importante, né, na indústria, na área hospitalar, muito. Porém, ela custa. Então, muitas das coisas que a gente vai fazer inovar e precisa de recurso para isso, tem que ser feito um belo estudo. Então, muitas coisas nos processos de melhoria, muitas vezes estão associados à melhoria de ações dentro da própria organização e nem sempre voltados para tecnologia, né? Tecnologia, eu digo, sei lá, trocas de grandes sistemas, aquisição de grandes sistemas, nem sempre isso é possível. Só de a gente imaginar aí, vamos falar de prontuário eletrônico. Na época em que as instituições começaram no Brasil, né, a utilizar prontuário eletrônico, foi uma grande inovação, uma grande dificuldade, hoje ninguém vive sem ele, quem já tem, né, alguns anos não vive sem. Porém, isso cria outras dificuldades, a dificuldade da comunicação, eu acho que eu peguei um pouquinho a Daniela falando aí, a comunicação na saúde, ela é muito complexa, e o prontuário eletrônico nem sempre ajuda para isso, então você tem que estar o tempo inteiro fazendo projetos de melhoria de comunicação, seja comunicação de cima para baixo, decisões estratégicas, sejam comunicações na linha de trabalho de atendimento ao paciente, né, no pré, intra e pós-hospitalar. Então, a gente se baseia muito em planos de ação estimulados por lideranças, mas executados pela ponta mesmo, né. Kevin, você trouxe na sua primeira fala essa questão da integração, da interoperabilidade como importante, mas depois das primeiras coisas, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a pergunta tem muito a ver com isso, né? Como é que você também consegue fazer essa integração aí no hospital?
Opa, uma coisa que a gente acabou sofrendo muito, assim, no começo, quando a gente lança... O HCore, assim, apesar de ser uma instituição tradicional, né, aqui em São Paulo, a gente começou a se debruçar um pouco mais, assim, nesses programas de cuidados integrados, né, essas jornadas dos pacientes gerenciadas, tem mais ou menos uns 3, 4 anos para cá, né? E aí, quando a gente começou, a gente, às vezes, naquele ímpeto, assim, na largada, não, vamos entrar com um monte de camada de tecnologia, vamos chamar um consultor de dados, não sei o quê. E é aquela coisa, o processo não estava muito bem amarrado. Então, às vezes, faltava até mesmo um template bem estruturado dentro do PEP para você poder capturar um dado de qualidade. O processo assistencial não estava bem amarrado para preencher aquele template de forma apropriada. Aí o que aconteceu? Não adiantava nada você colocar ali a consultoria da NASA em cima se o dado não está bem estruturado, se a coleta não está adequada. Aí você gera assim aquele dashboard maravilhoso que não diz nada com nada. Então, não te ajuda a entregar o teu KPI que você definiu. Então, poxa, meu objetivo aqui é reduzir tempo médio de permanência, melhorar o controle pressórico, rastrear a população que tem maior risco cardiovascular. E eu estava cego, porque não adianta nada colocar um monte de tecnologia se não tem um processo bem amarrado. Então, a gente deu vários passos para trás, melhoramos todo o processo essencial, estruturamos melhoras de cuidado, definimos o que é que eu quero mensurar. Eu quero chegar aqui, ó. Vou reduzir a sinistralidade da minha carteira de beneficiários, né, dos nossos colaboradores, através do programa de atenção primária. Eu vou inserir todos os high users na linha de cuidado, eu vou inserir a linha de cuidado de obesidade, eu vou acompanhar todos os pacientes de cabo a rabo, e aí sim, uma vez que você tem esse bem amarrado, aí começa a ficar interessante, porque aí beleza, agora que eu já sei o que eu quero coletar, aonde eu quero chegar, então, de onde vem o dado? O dado vem do prontuário aqui do ambulatório, mas também tem uma parte que vem da internação. Ok, por acaso a gente tem o mesmo PEP, então não preciso interoperar. Agora eu posso focar então em gerar o relatório. Pensando no plano de saúde dos colaboradores aqui do hospital, né, na linha de atenção primária, tem dado que vem da medicina ocupacional, né, dado, por exemplo, as questões de presenteísmo, absenteísmo, atestados, enfim, e tem dados que vêm da atenção primária, que eles são sistemas diferentes, né, porque a maioria das RPs hospitalares não conversam com o e-social. Então, a gente está estudando formas da gente não necessariamente interoperar diretamente um sistema em cima do outro, mas como é que eu posso, de uma maneira inteligente, aproveitar dados de ambos os lados para poder fazer um melhor gerenciamento da minha carteira. Então, mas você vê que é um passo com um pouco mais de maturidade, né? Você já definiu o que você precisa, você já sabe onde você quer, agora eu só vou achar onde estão os dados. E se por acaso estiverem em sistemas diferentes, como a gente sabe que acontece na grande maioria dos prestadores de saúde, então a gente começa a pensar de uma maneira mais estratégica e qual sistema conversa com o que, né? E de forma que a gente consiga gerar aí um command center, digamos assim, de gestão populacional, onde eu possa, então, trazer mais eficiência no atendimento dos pacientes que circulam aqui na instituição, né? Então, eu acho que realmente é um grande engano se a gente fica muito iludido com a tecnologia, né? Mas sem processos e sem treinamento, não adianta nada, né? Agora, uma vez que você tem essas duas premissas básicas cumpridas, aí o potencial é gigantesco, né? Porque realmente, e hoje a gente enfrenta na saúde suplementar o grande problema da fragmentação absurda de dados, né? E quanto mais a gente conseguir conversar entre si de uma maneira estruturada e inteligente, certamente os ganhos são exponenciais. E na mesma língua, né? Porque também os dados desestruturados de cada um dos lados, conversando entre si, vão levar para informações equivocadas. Uma coisa que você falou também, que vocês falaram no começo, que eu acho que é fundamental para a gente trazer a segunda parte aí da pergunta mais estruturada, é programa de educação continuada, né? Porque você fez tudo isso, né? Pessoas, processos, entendeu sua estratégia, tal, e aí você fala o seguinte, nossa, essa tarefa está feita, check. E aí esquece, né? E deixa ela lá encostada. Eu já fiz, né? Já tá, esse obstáculo já foi ultrapassado. E aí o programa de educação continuada, tanto internamente quanto para os profissionais ligados à sua estrutura, é fundamental para que você reengaje, mantenha essa chama sempre acesa, né, e essa conexão. Eu queria pedir agora para colocar o segundo inquérito, que vocês vão ver aqui, através dele nós vamos direcionar essa segunda parte, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estavam falando também. Na sua opinião, qual seria o maior benefício do uso de tecnologia no acompanhamento de pacientes crônicos? Agora a gente está fechando um pouquinho mais, né? Estamos falando de 3 estruturas.
tanto a Mil, a HCOR, quanto o Oswaldo Cruz, que trabalham com crônicos, né? E trabalham sendo referências para esses pacientes, né? Como é que a gente consegue melhorar esse benefício, o uso da tecnologia para esses pacientes? Será através da melhor utilização dos recursos hospitalares e redução dos desperdícios. Então, usando a tecnologia, eu consigo melhorar a utilização dos recursos hospitalares e, assim, melhorar os desperdícios. Vou criar maior engajamento desses pacientes e fidelização desses pacientes crônicos à minha rede, para que ele possa ter fidelização e eficiência, né? Porque isso é fundamental. O vínculo entre profissional e paciente gera mais eficiência, porque gera cumplicidade, gera compromisso. Melhora do acompanhamento com o uso de ferramentas e dispositivos remotos, porque cada vez mais tanto pacientes quanto profissionais de saúde acompanham, são acompanhados, né? Se relacionam 24 horas por dia, não somente num momento de uma consulta, de uma internação, de um procedimento. Então, o fato de estar com esses pacientes o tempo todo, junto a linhas de cuidado, a protocolos, mesmo no ambiente no touch, né, naquele ambiente que a gente não está conectado, isso causa melhoria do acompanhamento ou melhoria do indicador resultante da expansão de melhores práticas de prevenção por via de... Porque tem, dentro da jornada do paciente, a gente tem que pensar na questão da gestão de saúde populacional. Existem pacientes em prevenção e promoção de saúde, existem pacientes em cuidado paliativos, estágios terminais, mas em toda a cadeia, em toda a jornada, existe como fazer prevenção digital. Interação de prevenção digital. Como é que a gente consegue melhor benefício do uso das tecnologias? Acredito que vocês já tenham tempo, eu faço essas perguntas e esmiuço todas elas para vocês conseguirem absorver todas elas. Vamos mudar agora a ordem, tá, Daniele? Só para você não ficar sempre enrascada em primeiro lugar aí. Eu vou começar agora pela Fátima. Pode ser, Fátima? Então, pode ser sim. Olha, respondendo objetiva a pergunta que você projetou aqui, do meu ponto de vista, o maior benefício do uso de tecnologia no acompanhamento de pacientes crônicos, do meu ponto de vista, seria melhorar a utilização de recursos hospitalares e redução de despesas, sem sombra de dúvida. Primeiro, indo aí no conceito do uso de recursos de forma suficiente, de acordo com a doença, seja um paciente crônico ou não, mas aqui a gente está falando do crônico. Então, usar as tecnologias médicas, no caso, na medida necessária, né? Necessária, sem excessos, né? Até por uma questão de humanização, né? Sem abusos em momentos que não precisa ter abusos e grandes invasões e tal. E isso, sem sombra, traria a redução de desperdício do recurso e mais centralidade no cuidado, a partir do momento que você utilizar a tecnologia para o bem de quem precisa ou não, na medida certa, né? Eu penso assim. Ótimo. Eu queria agradecer já alguns ouvintes aqui que estão se posicionando, né? Andréa Kropf, que eu conheço de longa data, lá no Rio de Janeiro, CTI-COR, realmente é um prazer tê-la aqui com a gente. O André Luiz Vilas Boas, que também está trazendo aqui um puxão de orelha, né? Eu posso ter passado essa informação e comunicação não é o que você fala, é necessariamente o que as pessoas entendem. Então, ele está me trazendo aqui um ponto bem interessante, que a gente precisa diferenciar integração de interoperabilidade. Integração é uma coisa, né? Integrar os sistemas, tal. Interoperabilidade é algo mais complexo que causa conexão e faz com que eles conversem e atuem de forma sinérgica em prol do benefício daquilo que você quiser conduzir. E isso traz também questões de sistema, de tecnologia. Eu também sou médico, né? Aqui nós estamos num grupo de profissionais de saúde, não vou poder esmiuçar isso aqui, mas eu acho que são pontos bem interessantes. Kevin, desculpa a indelicadeza, Daniele, vou te deixar por último agora, mas depois a gente corrige isso aí.
Opa, agora o microfone abriu, eu estava tentando abrir ele aqui. Bom, eu sou dermato, né? Então eu tenho um viés um pouco mais ambulatorial da coisa, né? E até os programas que eu gerencio aqui dentro do hospital têm uma pegada um pouco mais ambulatorial. Então, assim, do meu ponto de vista, eu acho que a tecnologia tem uma oportunidade incrível de conseguir melhorar os indicadores, né? Através de boas práticas e monitoramento remoto desses pacientes com doenças crônicas, especialmente aqueles com múltiplas comorbidades, né? Tem um ambulatório aqui no Agacor que a gente tem, que é um ambulatório do idoso. A gente atende muitos pacientes com 3, 4, 5 comorbidades, que tomam 15, 20 medicações, e muitas vezes eles vão ao hospital mais para eles poderem ter acesso a um profissional de saúde. Então, aquele caso clássico, um idoso de 75 anos, com um monte de doença, vai no pronto-socorro com dor para fazer xixi, infecção urinária. É muito raro você achar um médico corajoso o suficiente para liberar esse paciente para casa. Por quê? Porque ele, justamente pela falta da interoperabilidade de sistemas, aquele médico está completamente cego. Ele sabe que tem um paciente super grave na frente, que está com infecção urinária, e ele não conhece o histórico dele. Ele não tem acesso a informação de saúde nenhuma, a não ser aquilo que ele falou na hora, e ele tem 25 a 30 minutos para atender aquele paciente e fazer um diagnóstico. Ou seja, o que acontece na prática? Esse idoso vai ser internado, ele vai ganhar uma tomografia, vai ganhar 40 exames, e ele vai acabar sinistrando um montão. Muitas vezes não precisava, às vezes isso chega até a ser iatrogênico, você poderia ter, era muito mais, talvez, do ponto de vista médico, assistencial, seria mais interessante que aquele paciente fosse deshospitalizado, fizesse uma antibiótico terapia oral ou num hospital dia. Mas isso, só tem a confiança de fazer isso o profissional que conhece o histórico daquele paciente. Senão ele não tem coragem de fazer. Ele vai internar o paciente, vai ficar 2 dias internado, vai dar 2 diárias global, né, dependendo onde ele for parar, vai parar no UTI. E, inclusive, ele pode complicar por conta de uma internação que foi desnecessária. A gente sabe que as tecnologias e o digital, eles têm um poder incrível de ajudar na monitorização remota dos nossos pacientes, né? A gente tem tido experiências muito bacanas, um monte de casos que a gente evitou, assim, a questão de internação, ida ao pronto-socorro, coleta de exame que não precisava, enfim, porque a gente estava utilizando as ferramentas tecnológicas, e às vezes muito simples, tá? Para monitorá-los, porque a gente já sabe que aquele paciente tem um perfil de fragilidade, que ele vai procurar mais ajuda, e esse monitoramento ele é tanto ativo, ou seja, a nossa própria equipe vai atrás do paciente de forma proativa para saber se o Sr. José está tomando direitinho os remédios, se ele colheu o exame que era para ele ter coletado, se ele não coletou, a gente manda a coleta domiciliar na casa dele, então, e receptivo. Então, quando ele tem alguma intercorrência, eu tô com uma dor de cabeça, um mal-estar, ele tem a quem recorrer, ele tem um time de saúde para chamar de seu, né? E aí a gente vê que a tecnologia tem uma interface muito poderosa. Eu não tenho dúvida alguma que a tecnologia tem tudo para poder ajudar em processos hospitalares, né? Otimização de utilização de recursos, fidelização, acho que é uma consequência do, né? Então, se você consegue fazer um monitoramento ativo desse nível, assim, o paciente ele naturalmente ele acaba se engajando no teu hospital, né? Porque ele fala, poxa, essa equipe aqui realmente se preocupa comigo, então ele acaba sendo tendenciado a procurar mais o serviço que, né, onde ele tem esse acompanhamento. Então, como eu tenho esse viés muito mais ambulatorial e essa vivência, eu acabo sendo mais favorável a essa linha aí de pensamento. Você me descreveu perfeitamente. Eu tive aí uma história de 12, 15 anos de pronto-socorro e a gente trabalhava em umas salas que ficavam abertas para a porta de entrada do hospital, né? Um grande hospital aqui de São Paulo. Abria a porta, a gente vinha aquela cadeira de rodas com aquele idoso tal vindo, antes dele fazer a ficha de entrada no pronto-socorro, você já estava preenchendo as questões de internação dele, né? Para poder depois... Porque, na realidade, a falta de... você trouxe vários pontos que são muito importantes e eu vou despejar eles para que a Daniele, nessa tarefa de cuidado que ela está fazendo dentro da Mil, ela possa destrinchar isso melhor. Ter a quem recorrer, alguém que ele confie, isso é fundamental, porque se ele acessa cada vez uma pessoa diferente, ou a equipe que cuida, e cada vez mais são equipes que cuidam, não tem essa informação conjunta, conectada, on time, para poder tomar essas decisões, se ele não cria esse vínculo, a cada profissional, a cada serviço que ele for buscar, conduta, protocolo muda e aí ele fica perdido. E quanto mais perdido, mais ele desperdiça.
O Instituto de Estudos em Saúde Suplementar, o IES, traz estudos nacionais de que a gente desperdiça cerca de 20% de tudo aquilo que a gente investe no sistema de saúde brasileiro. Mas isso não é prerrogativa brasileira. Fora do Brasil, a gente também desperdiça muito dinheiro, né? E esse desperdício poderia ser minimizado. Existem outras causas, tá? A gente não vai abrir aqui, não é esse o fórum, mas causas diretamente relacionadas ao cuidado, à atenção, ao dado, à tecnologia que integra e melhora a eficiência, com certeza estão dentro desses 20%. Então, vamos lá, Daniele. Agora você tem mais insumos aí para poder fazer a sua resposta agora, por favor. Você está no mudo. Você está no mudo. Pronto, desculpa. Eu achei sensacional o que o Kevin colocou, tá? Eu vou falar assim, hoje o meu desafio que eu tenho, eu tenho que olhar tanto o meu crônico dentro do hospital, mas principalmente a questão ambulatorial dentro da AMIL está muito forte. Hoje o meu desafio é que meu paciente crônico, ele não utilize o hospital, que ele vá para o hospital só o momento que ele precisar. Tá? E que ele use muito mais a minha rede ambulatorial do que a minha rede hospitalar, que era uma das coisas que a gente percebia muito dentro da AMIL. Eu comecei em processo de deshospitalização para depois a gente vir para essa parte de crônicos dentro da AMIL e que a gente percebia que o paciente usava o hospital, era um modelo hospitalocêntrico, né? Porque ele não tinha ferramentas para que ele conseguisse sanar as dúvidas e as orientações que eles precisam. Hoje a gente tem dentro da AMIL a Central de Monitoramento de Pacientes Crônicos, tá? Hoje a gente está fazendo 3 meses com a Central de São Paulo. Então, eu tenho uma equipe que ela funciona de segunda a sexta-feira com enfermeiras navegadoras. São as mesmas enfermeiras que a gente tem por grupos de paciente, de acordo com a divisão que a gente padronizou para esses pacientes crônicos. Então, hoje, o meu paciente, que ele faz parte, eu vou colocar do meu paciente de grupo acamado, que é aquele que nem você falou, já chega na cadeira de roda, já chega dentro do hospital e vira internação, tá? Já tem. Ele tem um telefone onde ele consegue ligar, a gente faz busca ativa e receptiva, que foi o que o Kevin colocou, né? Isso é importante, a gente dá o espaço para a gente buscar. E uma das dificuldades que a gente encontra é justamente essa conversa. O meu médico do hospital é o meu médico desses programas, eles estão girando hospital e ambulatório para que a gente consiga ter essa conversa, para que eles sejam multiplicadores dentro dos hospitais também e junto das equipes, tá? E a gente tem muito isso da questão do prontuário, foi o que eu falei na primeira pergunta. Hoje a gente utiliza, acho que 5, 6 programas para eu conseguir atingir os resultados que eu preciso, porque até hoje eu não encontrei nenhum programa, algo que me faça uma linha única para integrar tudo isso, tá? E a gente tem os prontuários, que é de hospital, a parte de ambulatório, mas mesmo assim a gente tem conseguido casar com isso. Então, o meu paciente que hoje ele tem uma infecção de urina, ele liga na central, ele consegue coletar o exame, consegue ser feita essa coleta de exame em casa, ele não vai para o pronto-socorro. A gente devolve 24 horas da central com o médico, com tudo esse retorno para ele ou para o familiar dele, a gente faz a receita. Hoje a receita digital vem para facilitar muito a questão da tele também, e a gente consegue devolver esse paciente para casa, essa devolutiva dele, e até avaliar, porque tem casos que às vezes a gente também não vai conseguir, ele precisa ir para o hospital, a gente já faz o direcionamento com o histórico dele para o hospital, aquele médico que vai ver ele chegando lá de cadeirinha, já vai saber exatamente o que ele precisa para atender esse paciente. E a central, ela faz toda essa triangulação, com regulação, com o familiar, com o paciente, com o hospital. Então, a gente tem conseguido isso, inclusive a UHG trouxe para a gente os dados que eles têm de trabalho quando a gente fala de paciente crônico, não cirúrgico, tá? Com 3 ou mais doenças crônicas, quando a gente fala de taxa de reinternação em 30 dias, eles têm uns dados de 20% de reinternação em paciente clínico, tá? De alta complexidade, quando a gente fala. Hoje, quando a gente tem olhado para esse paciente, quando a gente consegue trazer esse paciente dentro do hospital, fazer essa transição de cuidado com as informações, e mais esse gerenciamento, que não é só um gerenciamento, hoje, vamos colocar assim, do médico do ambulatório, ele faz parte, o meu médico do ambulatório,
mas a família e o paciente ele está integrado com todo esse sistema, inclusive com esse monitoramento ativo e receptivo. Isso é muito importante. A família liga, antes de ir para o hospital, a família liga para a gente para perguntar o que eles precisam saber. E 98% dos casos da central a gente resolve com orientação, tá? Dos casos que a gente tem menos de 5% que eu encaminho para o hospital. O restante a gente resolve simplesmente com as orientações, com uma receita do que a gente tem. Então, hoje a gente tem conseguido paciente crônico com taxa de reinternação de menos de 4% ao mês, crônicos de alta dependência, quando a gente consegue integrar todas essas questões. Inclusive, eu estou falando de médico, mas não é só médico, tá? Eu tenho físio, eu tenho fono, entrando dentro da questão do mundo digital, a gente orientando o cuidador, orientando o familiar, orientação de sonda nasointeral por Kelly também. Então, hoje a gente tem toda uma equipe multi com esse olhar para esse perfil de paciente, que é muito importante. A gente quer que ele utilize essas ferramentas ambulatoriais que a gente tem trazido para eles, e não a parte só de hospital. E você acaba trazendo uma coisa que é muito mais do que só a gente pensar em resultado. Resultado é uma parte dentro da saúde, e ele vem quando você tem processos bem estruturados, equipe dedicada, organizada e treinada para isso, e você também tem a parte tecnológica assumida. Mas a gente traz uma percepção de valor para as famílias, que é muito importante. Então, eles falam assim, eu estou sendo cuidada, eu estou sendo vista, eles estão me ligando. E assim, eu estou falando de paciente que tem a oportunidade de estar indo para outros hospitais de rede credenciada e ficam com a gente porque não querem perder essa questão do cuidado para eles e essa porta que eles têm de orientação e de tudo, né? A gente tem pessoas de cuidados paliativos também em cima disso, viu? Deixa eu só puxar um gancho do que você está falando, que é assim, eu não vou conseguir me segurar aqui, eu sou meio falador, né? Vocês devem estar vendo aí. As pessoas que estão ouvindo a gente podem estar percebendo assim, poxa, uma operadora que faz tudo isso, de certa forma, conflita com sua rede hospitalar. E eu acredito que não, e é isso que eu quero perguntar para vocês no final. Quando você recebe pacientes melhor orientados, melhor direcionados, com necessidades específicas, já pré-orientados em algum determinado serviço hospitalar, qualquer que seja ele, mesmo porta de entrada, porque eu sei que vocês também têm portas de entrada, né? Pontos de exames, de diagnóstico, de imagem fora do hospital, né? Da estrutura pronto-socorro e internação. Quando vocês fazem isso, é melhor para o sistema como um todo. Hoje a gente tem dados que 80% dos planos são planos coletivos empresariais ou coletivos por adesão, né? E essa carteira gira, segundo dados da Agência Nacional de Saúde, até 1 ano e 8 meses. É lógico, o contrato não se encerra em 8 meses, mas é média isso, né? Então, a cada 2 anos, esse grupo está mudando de operadora de plano de saúde. Como a gente está falando de base de dados para poder fazer a boa jornada e a condução desses pacientes, como é que vocês conseguem consolidar essas duas bases? Daqueles pacientes cativos conhecidos que vocês já gerenciam e daqueles novos que vão entrar por portas que vocês desconhecem, né? Porque acabaram de entrar na empresa e da empresa acabaram de entrar no plano e o plano dá cobertura naquele serviço. Como é que você consegue integrar todo esse dado e essa informação? Vamos começar pelo Kevin agora e depois a gente faz o giro ao contrário aqui. Tá no mudo ainda. Tá no mudo ainda. Agora tá. Agora desculpa, eu fui apressado aqui, apertei 2 vezes. Bom, você quer que eu foque em algum aspecto assim mais específico, Cláudio? Como é que... Não, em termos gerais mesmo. Eu acho que, assim, dado a característica do hospital de vocês, sim, teoricamente mais complexidade, né? Não pacientes mais leves, simples, não menosprezando a dermatologia, né? Porque hoje a dermatologia também cresceu em termos de impacto. Né? Sim. Não, mas assim, certamente, assim, o nosso hospital ele é um hospital que, historicamente, manejou muito alta complexidade, né? Então, o Agcor nasceu, assim, com esse viés
cardiológico, de cirurgia cardiovascular, tanto é que o nosso perfil de paciente que a gente atende aqui, ele é, assim, em qualquer dado momento aqui do hospital, se você for olhar nosso perfil epidemiológico, a gente tem aproximadamente 60% a 65% de pacientes idosos aqui. Então, é um perfil bem peculiar, assim, porque geralmente o doente cardiopata, e que tem as suas comorbidades associadas, é um paciente mais idoso, né? Então ele é mais complexo. E para nós, você comentou, né? Se para o hospital é interessante receber um paciente, né, mais qualificado, digamos assim, do ponto de vista de pré-triado, de acompanhamento ambulatorial, eu não tenho dúvida que sim, tá? Porque para nós isso faz toda a diferença, né? A jornada desse paciente, até mesmo no intra-hospitalar, é completamente diferente, né? A gente tem alguns pacientes aqui dentro do hospital que a gente brinca que são os moradores do hospital. Eles entram aqui e ficam 2, 3 meses. Isso não é interessante para ninguém, né? Acho que nem para o paciente, obviamente, né? Nem para a operadora e muito menos para a fonte pagadora também. Então, assim, a gente a gente gosta de tratar os pacientes complexos, a gente tem esse fit, a gente nasceu para isso, só que a gente também entende que se a gente não tiver uma gestão apropriada, né, e tomar posse mesmo do caso e organizar a vida desse paciente no sentido de fazer uma gestão de saúde mais eficiente, com uso de tecnologia embarcada, linhas de cuidado e protocolos bem definidos, no final não vai ser legal para ninguém, nem para esse paciente, nem para nós e nem para a operadora. Então, a gente já tem isso com muita clareza aqui dentro do hospital, tanto que a gente tem trabalhado em várias linhas, assim, várias certificações para ser um hospital amigo do idoso. A gente já tem aí, esse ano a gente vai pleitear o selo máximo, o ouro, tá na boca do gol já, e um monte de outras ações aqui dentro, para que a gente consiga, de fato, cumprir essa meta. A gente tem essa visão muito clara, a pressão assistencial está aumentando em cima dos hospitais, né? Tem até uma questão, acho que do envelhecimento populacional, que aumenta, assim, a busca dos pacientes pelos hospitais nunca esteve tão frenética, assim, né? As filas de medicina diagnóstica aumentando, 30, 40 pacientes no nosso pronto-socorro. A gente precisa dar vazão. E ter aquele paciente mal compensado que fica 3 meses aqui dentro do hospital também não é interessante. A gente precisa dar o giro, né? Então a gente tem que cuidar com eficiência, porque a gente entende que assim a gente consegue manter um padrão de excelência elevado, né? E queremos continuar sendo reconhecidos por isso, né? Então, basicamente é isso, Cláudio. Não, fundamental isso que você falou. Eu antigamente chamava, né, os 60 mais de idosos, como eu já estou entrando nessa fase, agora eu falo os mais experientes, né? E quando eu entrei no sistema de saúde, carteiras de operadoras de plano de saúde tinham em torno de 2% dessa população. Hoje já chegam a 10%, 15% dessa população. Então, realmente, não é só o impacto dentro dos equipamentos de saúde, mas dentro das operadoras de plano de saúde também aumentou a prevalência, né? Daniele, como é que vocês conduzem isso para depois eu levar para a Fátima? E fiquem tranquilos, a gente está na última rodada de pergunta, depois vocês vão fazer um fechamento para a gente poder fechar ainda dentro do horário, tá bom? Cláudio, eu trabalho operadora, né? A minha é operadora, a gente tem hospital, tem credenciado, mas a gente tem rede própria. A gente tem uma equipe, uma interlocução muito grande entre hospital e ambulatório. E quando eu falo de crônicos, eu falo que um ambulatório forte é igual a um hospital vazio, né? Então, a gente precisa investir muito dentro dessa questão das linhas de cuidados e dos programas, seja ele crônico ou qualquer outro, tá? A gente precisa ter essa questão da prevenção, e sim, é um desafio hoje no Brasil você gerenciar paciente crônico, porque você precisa mudar a cultura principalmente das famílias, cultura de dentro dos hospitais, o entendimento de que o paciente ele precisa estar no lugar certo também, mas não necessariamente o lugar certo para ele é dentro de um hospital, e ele precisa estar procurando esse hospital nesse momento, e ele precisa, só que quem vai definir isso? Muitas vezes ficava a cargo do paciente, né? Então, hoje a gente tem ferramentas dentro da empresa para que a gente consiga organizar isso. E sim, essa carteira vai se renovando, a gente vai tendo as entradas, são através principalmente dos nossos hospitais, a gente tem isso, ainda é um perfil ainda muito forte dentro dos nossos ambulatórios. Quando a gente fala de doença crônica, a equipe conhece, tá? Até os nossos pacientes, dos nossos especialistas, eles conseguem olhar e falar, nossa, esse paciente está caminhando, ele está vindo para aquele programa de crônicos que tem, em algum momento ele vai entrar. Eles conseguem nos sinalizar e nos encaminhar, a gente faz essa avaliação. Exatamente, você tem link, hoje existe um sinergismo que tem acontecido muito grande
dentro da Mil, entre hospital, transição de cuidado, ambulatório e dentro da própria equipe do ambulatório. Então, você consegue identificar esse paciente em vários níveis de prestação de saúde e alocar ele dentro dos programas. A gente é o melhor programa? Não, a gente está longe ainda de ser o melhor programa, a gente tem muitas coisas ainda para serem melhoradas, mas a gente consegue ver já essa melhora e uma melhora substancial de qualidade, de indicadores, de internação. A mudança começou a acontecer. Então, você começa a ver esse paciente não mais, ainda é uma carteira restrita, perto do macro, mas você consegue ver esse paciente não mais buscando o hospital, tá? Ele buscando um atendimento que não está lá no final, que é o atendimento do final. Então, envolve muita coisa, é mudança, inclusive, de mentalidade, de cultura, de equipe também, porque é muito difícil, quando eu falo até de rede credenciada, a visão é diferente do que a gente tem enquanto operadora, porque também eles não conhecem o que a gente tem de ambulatório para que a gente possa gerir esse paciente, né? E ter eficiência. A gente precisa organizar os recursos da saúde, e nem sempre o mais caro é o melhor para o paciente, né? E eles querem isso, né? Porque, na verdade, o paciente desconfia quando você entrega um serviço mais barato e menos eficiente. O prestador não gosta quando você entrega uma complexidade por um valor que não é justo ou correto. Mas tudo isso conjugado, né, levado para a mesma finalidade, vai trazer benefícios. Michael Porter já falava, fazer o certo é sempre o mais barato e o mais eficiente e o mais correto, né? Então, se todos nós fizermos o certo, isso vai ser bom para todos, incluindo e não minorando, né, o impacto do paciente. Fátima, Cláudio, sua percepção. Desculpa, Daniela. Só uma coisa, quando você tem equipes falando a mesma linguagem, o paciente ele não encontra divergências dentro do que está do cuidado dele. Isso traz uma sensação de que ele está realmente estão olhando para ele, estão cuidando dele, ele fala, opa, aqui me falaram isso, aqui eu também estou recebendo esse cuidado, eu estou vindo aqui no hospital, e eles conhecem o que eu tenho. Então, isso é uma percepção muito boa por parte do paciente também, viu? Essa linearidade que a gente tem de manter a mesma conversa, né? O paciente é como, assim, desculpa diminuir, né? Mas paciente é como criança, né? Nesse ponto. Vai testando os vários pontos onde ele tem contato para tentar buscar informação, às vezes até que interessa a ele, né? Olha, eu prefiro ir por esse caminho, por aquele, já que me falaram 2, eu vou escolher esse aqui. E não deveria acontecer isso que você falou, né? Essa confluência de informações dentro de uma mesma equipe e faz com que você tenha mais apego, mais direcionamento. E acho que a tecnologia, a informação, né? Convido-os até a conhecerem aí, quem não conhece, os folhetos da Nilo, né? Que estão nessa última aba, para vocês verem que acho que uma das intenções é essa. Fátima, eu vou te pedir 2 favores para você responder e já fazer suas considerações finais. A gente vai fazer uma última rodada para a gente terminar no tempo, por favor. Ok, então tentando aí responder objetivamente a sua questão, e é interessante porque quando a gente pensa numa empresa como a Daniele apresentou as questões da Mil, né, que é uma grande empresa que tem muito recurso no sentido de ofertar os cuidados de prevenção, promoção, tratamento, reabilitação e tal, um pouco diferente do que é na área hospitalar, né? De toda forma, para atender a essa necessidade de conhecer melhor os pacientes, fazer o acompanhamento para não chegar aquelas coisas de susto e tal, aqui no Oswaldo Cruz, nos últimos anos, foi investido muito em informar realmente os grandes ambulatórios. Então, com mais especialidades, com mais oferta, né, de serviços, e isso tem feito com que os pacientes possam fazer mais segmentos, né? Então, ele faz todo um trabalho, principalmente de diagnóstico, né? Prevenção, eu diria que ainda é arriscado falar, mas que vem com muito mais atenção, e quando ele chega no atendimento hospitalar, ele já tem um histórico, ele chega melhor preparado, vamos dizer assim, para essa trilha, né? Então, principalmente em algumas áreas, como é o caso da oncologia, isso ficou muito mais facilitado, né? Então, na parte tanto ambulatorial, desde
diagnóstico, depois faz tratamento, se houver necessidade vai internar, faz cirurgia, assim por diante. Isso tem ajudado muito. Então, a ampliação de ambulatórios é um dos grandes recursos, né? E rapidamente, fazendo assim um fechamento, eu falei aqui na internet 1000 vezes, eu perdi grande parte das discussões, viu? Você quer saber? Estou aqui, entra no celular, entra no computador, é uma pena, mas tudo bem. Eu queria só aproveitar e fazer um destaque, quando você fez um comentário lá na primeira pergunta, que você falou de pessoas e de processos, né? Eu não queria só deixar de falar isso. Um grande, grande desafio que a área hospitalar tem, deixar isso bem claro, é fazer com que os profissionais façam os treinamentos necessários. Eles são muitos. Então, quanto mais ferramentas e práticas a gente tiver para facilitar isso, melhor vai ser. A gente está falando aí de um corpo funcional, então tem as pessoas contratadas, mas a gente está falando também de um corpo clínico, de médicos que circulam no hospital. São pessoas assim como no HCOR, né, em vários outros hospitais. Esse é o modelo. Então, fazer com que todos façam os treinamentos, para você alinhar os processos, depois treina. Olha, essa é uma das áreas que a gente precisa de melhores recursos. É um dos maiores desafios que todos os hospitais têm. E sem isso, a gente não vai conseguir melhorar muita coisa, inclusive eficiência, né, e os recursos financeiros da organização. Queria só pontuar isso. Não, ótimo isso que você está trazendo, porque esse programa de educação continuada, ele inclusive reforça os princípios e os valores dos serviços, né? Então, é importante você fazer, porque, primeiro, existe um turnover, né, de profissionais, e segundo, até pela questão dos valores, né? Queria agradecer aí o Kevin tinha um compromisso às 18 horas, mas ele conseguiu remanejar aí, muito obrigado, para fazer suas considerações finais e agradecer aí. Por favor. Bom, na verdade, assim, né, nesse novo modelo assim, que a gente busca eficiência operacional e tal, tem muita gente que se pergunta, né, poxa, mas qual é a vantagem do HCOR ter instituído para os seus programas ambulatoriais gerenciados, por exemplo, uma equipe de médicos dedicada, que faz a integração ambulatório com o hospital, é o mesmo médico, né, então, tanto no ambulatório do colaborador, quanto no ambulatório de idosos, os mesmos médicos no ambulatório veem eles na internação e vice-versa, então, qual a vantagem, né, porque assim, se você for pensar, é meio paradoxal, né, como nós temos um modelo de saúde muito gerido focado para doença, né, para o fee for service, na verdade, aquilo que eu falei, ninguém quer que o paciente fique morando no hospital, só que por outro lado, se eu deshospitalizo ele precoce, poxa, eu estou perdendo o cliente aqui dentro do hospital, né, então é até meio paradoxal, né, se eu melhoro a saúde, melhoro a minha eficiência, eu perco o paciente dentro da minha jornada, né? Por outro lado, a gente percebe um fenômeno muito interessante. E aí que tá, acho que tá até o tema do webinar, né? A gente ganha engajamento, ganha fidelização. Então, a gente chegou até a verificar a jornada de alguns pacientes que estavam fidelizados aos nossos serviços gerenciados, né? O perfil do paciente é que aumentou a frequentação no hospital, assim, em até 150% em algumas vezes. Então, ou seja, ele frequenta menos, mas quando ele frequenta, ele prefere frequentar aquele hospital ao qual ele está altamente fidelizado. Então, você fez a comentário clara do Porter, né? O próprio Porter dizia, né, que na verdade, assim, quando você começa a fazer a competição na base do valor, você acaba selecionando os prestadores de fato, né? Então, esse fenômeno acontece. A saúde suplementar não se aumenta o número de vidas, né? Estamos estagnados em mais ou menos 50 milhões de pessoas, já tem aí uns bons anos, né? Então, a gente brinca que é meio que um rouba-monte, né? Que a gente vai para cá, vai para lá, mas no final do dia, se a gente começa a jogar competição num outro nível, a nível de valor, entrega e eficiência, a gente consegue se manter competitivo e vivo no mercado, né? Então, acho que é bem isso que o HCOR tem buscado com os programas gerenciados, né? Buscar fidelização, engajamento, melhor entrega de valor, porque mesmo que, digamos assim, paradoxalmente, no curto prazo, os pacientes frequentem menos nossa instituição, a gente ainda consegue manter um alto índice de fidelização, que é algo muito bacana. A gente gosta que os pacientes, né, eles tenham e continuem com sua jornada aqui justamente para continuar. E é um ganha-ganha, né? Que todo mundo está ganhando. O paciente ele está bem, do ponto de vista, ele é melhor cuidado, melhor assistido. A equipe assistencial e médica fica muito feliz de ter um paciente assim na palma da mão, digamos assim, né, que está tudo bem controladinho e tal. É uma satisfação, né, do profissional de saúde ver que o paciente está bem cuidado, o indicador está bacana. E as fontes pagadoras também fica muito confortável, porque a gente consegue combater o desperdício, né, reduzir a sinistralidade desnecessária. Então é um tripé
que eu acho que virtuoso, assim, todo mundo sai ganhando, e acho que, assim, nós, enquanto prestadores de serviço, né, falando agora como hospital, eu acho que a gente tem poder para ter essas iniciativas, né, e começar essa discussão na sociedade, enfim, porque considerando todo o contexto, né, que a gente está encontrando agora, né, envelhecimento populacional, boom de custos em saúde, por aí vai, se a gente não começar a buscar eficiência para melhorar o engajamento, a gente realmente, nosso sistema como um todo está fadado, né, a gente vai perder aí acesso à saúde, a gente vai perder em qualidade e muitas outras coisas. Então, eu queria deixar essas considerações finais, assim, a visão, né, que a gente enxerga para isso, e que juntos a gente consegue chegar lá, né, se a gente trabalhar de forma sinérgica aí. Muito pertinente. Fátima, queria te pedir desculpas, a gente tinha também um compromisso de que você precisaria sair, né? Então, fique à vontade aí, se você precisar sair, tranquilo. Eu vou passar as considerações finais para a Daniele e agradecer a vocês aí por esse excelente bate-papo. Obrigada. Então, eu vou precisar sair, agradeço a todos, tá bom? E boa noite, um abraço, gente. Muito obrigado aí. Obrigada. Daniele? Cláudia, obrigado. Eu acho bem importante essas discussões. Eu assino embaixo com o que o Kevin falou agora também. A gente precisa ter esse olhar. Não é só custo, né? A medicina ela é cara, a saúde ela é cara. A gente precisa conseguir juntar uma boa assistência e a gente precisa olhar essa questão também. Né? Porque senão daqui a pouco a gente tem pessoas não aguentando nem pagar plano de saúde, porque se aumenta a sinistralidade, tem que subir, reflete lá na ponta, né? Eu acho que isso é uma das coisas, é um dos desafios que a gente tem hoje em dia. Como a gente trazer uma medicina justa para as pessoas, né? Que seja realmente focada em eficiência, em tratamento, em equipes, né? A gente está conversando entre si. O crônico é uma área particularmente que eu gosto, é a área que eu atuo. A gente tem bastante desafios aí diariamente, até no entendimento de crônico, quando a gente começou as discussões, o que era crônico, qual era o perfil do paciente que a gente queria, mas nós temos ganhado bons frutos em trazendo essas boas práticas alinhada à parte de tecnologia junto com os nossos pacientes, né? É uma coisa que o Kevin falou, que acontece no HCOR, eu presencio isso dentro da MIL também, que é a medicina baseada em valor. Então, as pessoas, elas querem, elas sabem. Se eu falar de custo, a gente tem custo aqui, mas quando eu olho ele, eu saio do custo, eu consigo trazer para esse paciente, para essa família, um olhar de cuidado e trazer outro tipo de valores mesmo, eles conseguem fidelizar. Então, seja na MIL, seja na HCOR, seja no local onde eles se sentem acolhidos e valorizados dentro desse mercado, né? Porque a saúde é uma só, né? A saúde da pessoa é uma só, ela pode mudar de marca nesse momento. Queria agradecer demais a vocês, muito obrigado. Pedir desculpas aí pelos transtornos tecnológicos, hoje foi um caos em São Paulo, então a gente teve aí algumas questões, mas foi ótimo papo, prazer conhecer vocês, conhecer as experiências, e a gente vai voltar a se falar com certeza. Um abraço aí, muito obrigado. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.